Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós vamos fazer o processo completo para a criação de um classificador para detecção de logos. E nós temos essa pasta logo que você fez o download lá nas primeiras aulas, com o arquivo Create Samples, o Train Cascade, aqui é DLL. Nós temos essa imagem que é o logo da banda Foo Fighters que nós vamos utilizar para fazer a detecção. Aqui nós temos uma imagem PNG com as dimensões 50 por 50. E nós vamos utilizar somente uma imagem original, porque como uma logo é algo mais estático, que ele vai conter pouca ou nenhuma variação, às vezes não é tão importante assim você definir uma quantidade muito grande de imagens, até porque se você tiver uma logo igual a essa, não vai fazer muito sentido você criar amostras utilizando a mesma imagem. Então, caso você tenha logos com algumas poucas variações, é interessante você pegar todas essas variações da logo e você colocar junto com as duas imagens originais. E com base nessa imagem, nós vamos gerar centenas de amostras a partir dela, utilizando o comando Create Samples. Aqui nós temos a pasta negativas, que nós vamos utilizar as mesmas imagens negativas para os experimentos anteriores. Temos 3.200 imagens. E se nós descermos aqui, nós temos aquele arquivo .bat que vai fazer a leitura de cada uma dessas imagens e gerar esse arquivo bg.txt, que é utilizado para o OpenCV fazer a leitura das imagens. Aqui nós temos essa pasta teste, que nós vamos utilizar na próxima aula para nós fazermos o teste com o nosso classificador, com o nosso RAR Cascade já treinado. Aqui no prompt de comando eu estou acessando a unidade D, então vamos acessar a pasta logo, digitamos cd logo e agora simplesmente vamos fazer aquele comando para criar as imagens positivas. Então, por meio dessa imagem, nós vamos fazer algumas variações nela, conforme nós vimos nas aulas anteriores, como rotacionar o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, e também vamos trabalhar com um parâmetro diferente que nós não vimos anteriormente, que ele é bem interessante quando nós temos esse cenário para a detecção de logos. Então nós vamos digitar o OpenCV Create Samples, o primeiro parâmetro menos IMG, eu vou colocar o nome dessa imagem, que é FF underline 50x50. Essa imagem está no formato PNG, então colocamos a extensão. Menos BG, aqui nós vamos passar aquele TXT com as imagens negativas. Então aqui nós vamos colocar o diretório negativas barra bg.txt. O próximo parâmetro é o menos info, que nós vamos colocar a pasta nova que ele vai criar com as amostras, com as imagens positivas. Então vamos criar essa pasta positivas barra positivas.lst, que ele vai gerar aquele arquivo de descrição que tem o bounding box de onde a imagem está posicionada. Vamos passar o parâmetro max x angle 0.5 menos max y angle também 0.5 e também o último parâmetro relacionado à rotação max z angle 0.5. E só para relembrar rapidamente, o max x-angle vai fazer rotações nesse sentido, com relação ao eixo x. Aqui ele faz rotação com base no eixo y e aqui ele vai fazer rotações com base no eixo z. Vamos passar aqui o número de imagens que nós queremos gerar. Vamos colocar 2.000 imagens. Passamos o parâmetro menos bgcolor 255 e também vamos passar o bg trash com o valor igual a 10. E só recapitulando que o parâmetro bgtrash ele pode trabalhar junto com o bgcolor. Quando nós colocamos esse parâmetro bgcolor 255, indica o branco. Naquela nossa imagem nós temos o fundo dela branco, conforme nós temos aqui com essa caneca. Então o que ele vai fazer é transformar esses pixels brancos em pixels transparentes. Então, quando nós colocamos esses dois parâmetros em conjunto, ele pode gerar uma estrutura de imagem parecida com essa que você está visualizando, que a original tinha esse fundo branco e aqui ele deixa o fundo transparente. E por fim, vamos passar um parâmetro novo que nós não vimos ainda, que é o Hand
inv, que ele vai fazer uma inversão randômica na imagem. Nós temos esses dois parâmetros, que é o -inv, que ele vai inverter a cor da imagem, e o -handInv, que ele vai inverter randomicamente. Algumas estarão na cor original e outras na cor invertida. Então aqui nós temos a imagem original, ou seja, os dois Fs eles são pretos, e o que ele vai fazer é colocar os Fs nessa cor branca. Quando nós usamos esse parâmetro inv, quer dizer que ele vai pegar todas as imagens que são pretas e vai inverter para branco. Quando eu coloco handInv, ele vai inverter somente algumas dessas imagens, ele não vai transformar todas elas. E é interessante para a criação de classificadores de logos, pois as logos às vezes podem conter o símbolo em alguma outra cor, o que ele vai ter uma variabilidade maior. Então é interessante quando você estiver trabalhando com imagens mais estáticas você utilizar esses parâmetros. Vamos agora executar esse comando. Perceba que ele começa a fazer a leitura e a criação das imagens. Então ele está lendo as imagens negativas e vai colocar esse logo com as devidas transformações em cima dessas imagens negativas. Perceba que aqui ele já gerou a pasta positivas. Terminado o processo, nós podemos abrir a pasta positivas. Aqui você pode perceber que ele adicionou o logo em todas essas imagens negativas. Então nós temos 2.000 imagens. E note que você pode visualizar o efeito daquele parâmetro handInv. Aqui nós temos a imagem preta original. Agora nessa outra ele fez inversão para a cor branca. Se nós descermos aqui no final, nós temos esse arquivo positivas.lst. Podemos abrir ele. E aqui ele tem cada uma das 2.000 imagens, só relembrando rapidamente que aqui nós temos o valor 1, que indica que tem um logo só nessa imagem. Aqui nós temos as posições x e y, que indica onde que a logo começa, e aqui é a largura e a altura, como se fosse aqueles parâmetros do Bounding Box do OpenCV. O próximo passo, nós precisamos ler esse arquivo LST para fazer a criação do arquivo de vetor. Então, para isso, nós vamos digitar o comando opencv.createSamples -info. Aqui nós vamos colocar onde está o arquivo LST, está na pasta positivas/positivas.lst. O próximo parâmetro é o número de imagens, vamos manter essa quantidade de 2.000 e agora vamos colocar o tamanho -w, 20, -h, também vamos colocar 20. E com relação ao tamanho, nós recomendamos 20 por 20 ou até você colocar 15 por 15. Porém, se você colocar 15 por 15, provavelmente ele terá um resultado um pouquinho inferior, a não ser que seja uma logo extremamente simples. Caso a logo ela tenha muitos detalhes, então é melhor você usar um tamanho de 25 por 25. E não é tão recomendável assim você utilizar um tamanho muito maior do que 25 por 25, porque não há muita garantia que ele vai detectar melhor. Em alguns testes que nós havíamos trabalhado, ele ficou até mesmo com um desempenho inferior do que se você colocar o tamanho 20 por 20. E além disso, ele também vai aumentar absurdamente o tempo do treinamento. Então, você colocando para uma logo extremamente simples, o valor 15 por 15, ele pode dar resultados interessantes e você pode testar esse tamanho 20 por 20. Se com 20 por 20 você não tiver um resultado muito satisfatório, aí sim você pode aumentar 25 por 25, só que tem que ter em mente que ele vai demorar algumas horas para fazer esse treinamento e vai depender se você vai dispor do tempo para você fazer os testes com esse tamanho. Então, nesses experimentos simples, nós vamos trabalhar com essa dimensão. Aqui vamos passar o parâmetro -vec, que vai ser o arquivo positivas.vec. Executamos. Perceba que aqui ele criou esse arquivo positivas, que é o meu arquivo de vetor que eu vou passar como parâmetro para a próxima função que nós faremos, que é o train cascade. Nós vamos então copiar esse arquivo positivas, ADLL, e o train cascade. Vamos levar aqui dentro da pasta negativas, colamos aqui. Vamos criar a pasta classificador, botão direito, novo pasta.
que é aqui que vai ficar as informações sobre os estágios e também o nosso Har Cascade final. E aqui no prompt vamos entrar nessa pasta negativas cd negativas e agora vamos executar o comando opencv train cascade menos data classificador, que essa é a pasta onde nós vamos salvar os arquivos, menos vec positivas.vec, foi o arquivo que copiamos aqui também, menos bg, nós vamos passar o bg.txt, que é aquele arquivo com a listagem das imagens negativas. O número de imagens positivas, nós vamos colocar o valor de 1440. Você não pode exceder muito esse número por causa que nós geramos 2.000 imagens somente com o código createSample. Se você colocar um número muito alto, ele vai gerar o erro que ele não encontrou imagens positivas suficientes. Então, caso você queira fazer experimentos com mais imagens, você precisa lá no createSamples você criar mais imagens lá, para que depois quando você gere o teu arquivo de vetor, o arquivo .vec, para que você consiga passar um valor maior para esse parâmetro. O número de negativas, nós vamos colocar 1.800 imagens. Vamos passar também o número de estágios, que será igual a 15. O tamanho, vamos colocar 20 por 20, de acordo com o nosso arquivo de vetor. E por fim, vamos colocar aqueles parâmetros pré-calc buff size 1024 e o pré-calc idx buff size também 1024, lembrando que o somatório desses valores não pode passar da memória total disponível no sistema. Então perceba que ele já começa a fazer o treinamento. E só algumas considerações sobre a quantidade de imagens positivas e negativas. Se quando você fizer os testes a taxa de detecção ela for ruim, o que nós recomendamos é primeiramente você adicionar mais imagens positivas, pelo menos umas 1.000 imagens a mais positivas, que vai também aumentar bastante o tempo do treinamento. E caso a detecção ainda fique imprecisa, a recomendação é aumentar também para 20 estágios ao invés de 15 estágios. E lembrando que se tiver muitos falsos positivos, lembrando que falsos positivos são aquelas imagens que ele coloca o bounding box, considerando como um logo, mas na verdade não é um logo, então a ideia é você aumentar a quantidade de imagens negativas. E com relação ao número de estágios, é importante salientar que quanto mais estágios, melhor vai ser o classificador teoricamente, porém a partir de certo estágio pode apresentar queda no desempenho. Então você vai ter que fazer um tuning para você encontrar qual que vai ser a melhor configuração desses parâmetros. E algo bastante importante para salientar é que com estágios acima de 10 vezes, você vai precisar trabalhar menos naqueles parâmetros lá no método Detect Multiscale, quando nós fizemos os testes, para que a detecção fique boa. Lembrando, nós tínhamos aqueles parâmetros do Mean Neighbors e do Scale Factors. Então a tendência é que se você usar mais de 10 estágios, ele vai se adaptar melhor e você vai precisar perder menos tempo trabalhando com aqueles parâmetros. E o treinamento e a geração do Har Cascade deve levar em torno de 1 hora, um pouquinho menos, dependendo das configurações que você tiver. E na próxima aula nós faremos os testes lá no Python para verificar o desempenho desse classificador. Obrigado e até lá!